Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Liam Carter era um menino de 8 anos com cachos loiros rebeldes e olhos azuis de um brilho quase mágico, que pareciam capturar a luz do sol mesmo em um dia cinzento. Naquele dia, a brisa fresca da primavera fazia as folhas dos altos carvalhos dançarem no Parque Manhattan, um oásis verde aninhado no coração da cidade barulhenta. Era um lugar que ele conhecia bem, um lugar para onde sua família costumava ir para escapar da agitação de suas vidas douradas. No entanto, hoje nada estava certo. Liam estava sentado no chão úmido, com as mãos pequenas e trêmulas agarrando o guidão de sua bicicleta vermelha brilhante. Uma bicicleta novinha em folha, brilhando sob a luz filtrada das nuvens, um presente de aniversário do qual ele tanto se orgulhava. Mas esta bicicleta, que até então personificara liberdade e aventura, tornará-se uma fonte de frustração. A corrente havia se soltado dos trilhos. Ele tentou recolocá-la, imitando os gestos que vira em vídeos ou outras crianças fazerem, mas seus dedos desajeitados não conseguiam. Cada tentativa frustrada era uma martelada invisível em seu coração infantil. A decepção se transformou em lágrimas que brotavam em suas bochechas coradas, as quais ele tentava sem sucesso enxugar. Pai, está quebrado. Ele soluçou com a voz embargada, o olhar fixo na bicicleta inútil à sua frente. A poucos metros de distância, Thomas Carter, seu pai, personificava tudo que o mundo moderno podia oferecer em termos de sucesso. Vestido com um terno Armani de corte impecável e o cabelo impecavelmente penteado, ele falava firmemente ao celular, com a expressão contorcida de irritação. O piquenique deles, cuidadosamente planejado nos mínimos detalhes, foi posto em risco por este pequeno incidente. Thomas tinha tudo: negócios prósperos, casas luxuosas no Central Park e iates de luxo atracados na marina. Mas não hoje. Hoje ele não tinha a menor ideia de como consertar uma corrente de bicicleta descarrilada. E acima de tudo, não conseguia curar a tristeza estampada no rosto do filho. Liam olhou para o pai suplicante, esperando por uma solução imediata, um gesto mágico que transformasse aquele momento de tristeza em alegria. Mas Thomas, absorto em suas próprias preocupações, limitou-se a lançar-lhe um olhar distraído e um suspiro profundo de frustração e impotência. Não muito longe, perto de um banco desgastado pelo tempo, coberto de cartazes rasgados e uma pilha de sacolas plásticas balançando ao vento, estava uma figura. Grace Johnson. 30 e poucos anos, cabelos escuros emaranhados pela brisa, vestindo uma jaqueta poída cujas cores já haviam desbotado há muito tempo. Seus sapatos gastos até a sola pareciam quase prestes a ceder. Mas apesar dessa aparência endurecida, seus olhos nunca deixaram de brilhar com uma ternura rara, uma luz interior que contrastava com a dureza das ruas. Grace era uma mulher que havia sofrido uma queda. Um divórcio doloroso, a perda de seu emprego estável, uma série de escolhas desesperadoras e circunstâncias cruéis a haviam jogado nas ruas há mais de 2 anos. Mas ela nunca deixou que a vida lhe roubasse sua dignidade ou sua humanidade. Ela observou o menino chorando, sentindo em suas lágrimas um eco de sua própria dor passada. Lentamente, com a cautela e o respeito que sua experiência lhe impunha, aproximou-se silenciosa, optando por ser espectadora antes de agir. Não queria apressá-lo, não queria impor sua presença. Apenas oferecer, sem demora, o que ela ainda sabia fazer melhor do que ninguém: consertar o que parecia quebrado. Ei, homenzinho, disse ela suavemente, com a voz cheia de gentileza e gentileza. Ajoelhou-se lentamente ao lado de Liam, abaixando-se até a altura dos olhos dele para não assustá-lo. Seu rosto carregava as marcas de uma vida difícil, mas seus olhos brilhavam com uma luz cálida e reconfortante. Liam olhou para ela, ainda emocionado com as lágrimas, surpreso por um estranho falar com ele tão gentilmente. Suas mãozinhas, ainda apertadas no guidão, começaram a relaxar. Ele sussurrou, quase envergonhado. Não consigo consertar. Ele baixou a cabeça, envergonhado de sua incapacidade. Em sua família, tudo sempre parecia simples, cada problema tinha uma solução. E agora ele não conseguia consertar uma simples bicicleta. Grace deu um sorriso tranquilizador. De sua bolsa surrada tirou uma caixa enferrujada, cheia de amassados e arranhões, que havia recolhido de uma lixeira perto de uma oficina abandonada. Dentro havia algumas ferramentas, uma multiferramenta enferrujada, um alicate com cabos esfarelados e uma chave inglesa ajustável, pequena, porém resistente. Com um gesto certeiro, quase instintivo, ela colocou a caixa ao lado deles, agarrou a corrente descarrilada e começou a desmontá-la cuidadosamente.
Seus dedos finos mas hábeis limparam a corrente com um pano gasto que tirou do bolso, removendo a poeira e a gordura acumuladas. Liam a observava cativado, sua tristeza lentamente substituída por um vislumbre de esperança. A poucos metros dali, Thomas Carter, que finalmente desligara o telefone, observava a cena com um misto de desconfiança e espanto. Por que aquela mulher estava falando com o filho? Por que aquele momento lhe escapava, quando ele sempre tinha tudo sob controle? Um homem acostumado a administrar impérios e milhões, viu-se ali, impotente diante de uma corrente de bicicleta quebrada. Ele cerrou os dentes, incapaz de desviar o olhar. Liam, por outro lado, havia parado de chorar. O simples toque das mãos de Grace em sua bicicleta pareceu ter aquecido algo frágil dentro dele. Seu rosto se iluminou com um sorriso tímido. Obrigado, senhora. A senhora é realmente talentosa, disse ele com toda a sinceridade de uma criança. Grace assentiu lentamente, com os olhos úmidos de uma emoção que ela havia escondido por muito tempo. Às vezes a vida quebra as coisas, mas também nos dá a chance de consertá-las, aos poucos. De repente, Thomas sentiu algo se partir dentro de si, uma fissura que nada tinha a ver com dinheiro ou poder. Era uma fissura de orgulho, de certeza. Aquele momento estava se esvaindo, e era desconcertante. Ele deu um passo à frente, com a voz firme, querendo retomar o controle. Quanto eu te devo? Grace balançou a cabeça, dando um pequeno sorriso triste. Nada. Só, cuide dele. Esta frase aparentemente simples tinha um peso imenso, um lembrete de que atenção, presença e ternura não podem ser compradas. Uma mensagem silenciosa dirigida a este homem rico e poderoso, lembrando-o do que o dinheiro jamais poderia lhe oferecer. Thomas se afastou lentamente segurando a mão do filho, enquanto Liam, depois de alguns metros, voltou para a cela, sorrindo, pedalando com uma alegria renovada. Sua risada ecoou pela trilha do parque, despreocupada, leve, como se tivesse acabado de encontrar um tesouro perdido. Mas Thomas, por sua vez, não conseguia tirar da cabeça a figura deixada para trás. A mulher, com suas roupas surradas, seu olhar gentil e seus gestos precisos, não havia pedido nada. Nenhuma palavra amarga, nenhuma reclamação, nenhum pedido de ajuda. E, no entanto, ela havia oferecido algo que Thomas, com toda a sua riqueza, não havia proporcionado ao próprio filho naquele dia: conforto, atenção sincera, bondade altruísta. Ele olhou por cima do ombro uma última vez. Ela ainda estava lá, perto do banco, com a bolsa aos pés, o olhar acompanhando a bicicleta vermelha que se afastava. Não havia expectativa em seu olhar, apenas um calor sutil, como um fogo ardendo sob as cinzas. No caminho para casa, os pensamentos de Thomas giravam inquietantes. Ele pensou em tudo que possuía: prédios de vidro e aço, carros com bancos de couro italiano, uma cobertura com vista para toda Manhattan. Mas faltava-lhe algo essencial, algo que vira brilhar nos olhos de uma moradora de rua: a presença verdadeira, a capacidade de ver o outro sem julgá-lo, sem esperar nada em troca. Naquele dia, no parque que ele sempre considerará um refúgio de conforto, não foi apenas um passeio em família. Foi um choque, um lembrete claro de que a vida não se resume a aparências ou títulos. Que sob os arranha-céus se escondem histórias humanas complexas, tragédias discretas, vidas inteiras varridas para debaixo do tapete. Ele compreendeu, num lampejo de percepção, que o sucesso não era nada sem empatia. Que havia construído um império, mas ignorado os alicerces invisíveis: compaixão, gratidão, humildade. Na manhã seguinte, antes mesmo da abertura do mercado, Thomas retornou ao parque. Desta vez, não usava seu terno habitual, mas um paletó simples e sapatos confortáveis. Não era um gesto simbólico, era uma intenção. Ele não viera para representar um papel, viera como um homem. Liam caminhou ao lado dele, radiante de energia. Você acha que ela estará lá? Ele perguntou. Thomas assentiu lentamente. Espero que sim. E lá estava ela, ainda perto do mesmo banco, suas coisas cuidadosamente recolhidas. Ela pareceu surpresa ao vê-las, mas não assustada. Ela olhou para cima e um sorriso iluminou seu rosto cansado. Liam soltou a mão do pai e correu em direção a ela. Olha, senhorita Grace, eu posso cavalgar de novo. Ele montou na bicicleta e deu algumas voltas ao redor dela, orgulhoso e rindo. Grace, comovida, levou a mão à boca. Uma lágrima silenciosa rolou por sua bochecha. Thomas aproximou-se lentamente, como alguém que se aproxima de um lugar sagrado. Olá, Grace. Ela olhou para cima, ligeiramente surpresa por ele saber seu nome. Ele o ouvirá dos lábios de seu filho no dia anterior, mas não o esquecera. Eu queria te agradecer. Por ontem. Não só pela bicicleta. Pelo que você deu, Liam. Grace baixou os olhos humildemente. Não foi nada.
Só uma mão amiga. Para você talvez. Mas para ele e para mim foi imenso. Um silêncio se instalou. Não pesado, mas respeitoso. Um silêncio que deixou espaço para o que importava. Thomas respirou fundo. Gostaria de saber mais sobre você. E, talvez te ajudar. Se me permitir. Grace, desconfiada a princípio, como tantas outras que lhe prometeram coisas sem futuro, procurou no olhar dele um traço de piedade, de condescendência. Mas viu apenas sinceridade. Eu não quero caridade, ela disse com uma voz calma, mas firme. Isso não é caridade. É uma forma de retribuir o que você me deu. Uma forma de dizer que você é importante. Ela o encarou por um longo tempo comovida apesar de tudo. Pela primeira vez em muito tempo, alguém a estava vendo de verdade. Neste encontro improvável entre uma criança de coração puro, uma mulher castigada pela vida e um homem que o mundo acreditava invulnerável, foi a humanidade que triunfou. Frágil e poderosa ao mesmo tempo. Como uma corrente consertada pronta para girar novamente. E talvez, desta vez, para mover muito mais do que apenas uma bicicleta para a frente.